Estamos de volta no Ação e Reação nessa terça-feira, 26 de julho, Dia dos Avós. Então pegue seu avô, sua avó, dê aquele abraço, se você nos tem, né, apertado hoje. E os Dias dos Avós são todos os dias, né, não só hoje, mas hoje é o dia comemorativo. Também acaba de ser negociado o Alexandre Pato. Corinthians teve um prejuízo, Corinthians que é detentor de 60% do Alexandre Pato. O Alexandre, que estava no Chelsea, jogou apenas 2 jogos esse ano, foi vendido por 3 milhões de euros para o Vila Real. Vai jogar no Vila Real, ele que vai ganhar 200 e poucos mil euros por mês, cerca de 1 milhão por mês, salário do Alexandre Pato. Ele que se despede do Corinthians, foi comprado por 40 milhões e foi vendido por apenas pelo o valor que ele tinha inicialmente, bom negócio, 3 milhões de euros. Então o Corinthians se livrou do modelo, ou jogador ou modelo ou jogador, Alexandre Pato, que está indo embora causou um prejuízo enorme para os cofres do Corinthians, ele continua com um salário bem poupudo, bem avantajado de 250, 220 mil euros por mês, que dá quase R$1 milhão, né? Bom, também Suplicy é arrastado em protesto em São Paulo, temos o problema do consumidor, e para ajudar a fazer o programa hoje, o presidente da CDL Santos Praia, Nicolau Bey. Tudo bem, Nicolau? Tudo bem, Zé, tudo bem, Guto? É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. E também eu queria falar uma coisa aqui que você falou. Deixa eu só apresentar o bonitão aqui. Tá bom, desculpa, a mulher dele briga comigo e tal. Aí eu apresento, eu passo a palavra para você. Ela é brava? É boazinha, mas vai ficar... É porque eu apresentei você que é o visitante, o Guto da casa. Desculpa. Senão ele fica chateado comigo. O jornalista e comentarista também, Guto Brito. Prazer ter você aqui. Muito obrigado, eu que agradeço. Ficou chateado com a venda do Pato ou você queria o Pato lá? Não, eu queria. Eu acho que o grande culpado de tudo isso foi o Tite, né? O técnico da seleção, que queimou o jogador naquela... Eu não falo do Tite. O Tite péssimo técnico, Eduardo Filetti. O Tite é corintiano, Guto? Péssimo técnico. É corintiano? Eu sou jornalismo Futebol Clube. Opa. Mas o Tite é... Péssimo treinador. Vocês vão ver com a seleção. Corremos o risco de ficar fora pela primeira vez numa Copa do Mundo. Não, o Tite já foi péssimo quando ele rebaixou a Portuguesa. O Tite é muito amigo de jogador. O Tite é muito paizão. Mas foi campeão mundial pro time de vocês. Quem foi campeão foi a camisa. O Tite estava ali por um acaso. Mas se você for levantar na história, o Corinthians teve 2 times em 99 e 2000, que se comparado com esse que foi campeão mundial, bem melhores. Só que entra para a história quem ganhou o título. Isso é verdade. Né? A Itália de 82 não era melhor que o Brasil de 82? Não era. Mas quem ganhou? Mas é o primeiro Foi corintiano. a Itália. É o primeiro corintiano que fala que o Tite não é bom treinador, que eu escutei até hoje. Eu não acho um bom treinador. Eu ainda gosto de Vanderlei Luxemburgo da Silva. Podem me criticar e tudo, mas o técnico que eu acho que tem um perfil para fazer o jogador, como ele mesmo disse, ter o algo mais. Mas eu acho que o Tite, ele estudou, ele foi para fora. Se reciclou. Reciclou, ele está com futebol europeu hoje, aplicando no Corinthians. O que ele trouxe de novo no futebol? Futebol são 11 contra 11 e ganha quem fizer mais gol na casinha. Ele trouxe de novo que 6x0 é resultado e dá título no Vocês vão ver. Todos os times têm um padrão. Quem é o padrão hoje? Barcelona. Qual é o padrão do Barcelona? Domínio de bola, posse de bola, toque de bola. 60%, 70%, 80% de um jogo. Toque de bola com finalidade de chegar ao gol. Domínio de bola, né, por tempo. O Santos, o Dorival Júnior, também é da mesma escola que o Tite se reciclou. E o Santos hoje tem um domínio de 60%, 70% de bola durante todos os jogos. Por isso que tem conseguido resultados. Mas será que ela fica meio da Europa? A novidade. Taticamente. Não, veja bem, é um futebol moderno. É um futebol corrido, é um futebol feio. Não, futebol de preparo físico. Então, hoje você não precisa ser um jogador técnico. Tem que ter preparo. Você tem que correr. Mas também está rareando os jogadores técnicos. Por quê? Não temos mais destaque. Você vê, Neymar, para mim, é um belo jogador, mas se comparado com Ronaldinho Gaúcho, exatamente, comparado Romário, Ronaldo Nazário, não tem. Zico. Até como o Robinho nos primeiros tempos dele, 2002, não de hoje. 2004. Então, eu não vejo o Neymar. O Robinho era mais objetivo, né? O Robinho, o Zico, o próprio Romário, eles eram mais objetivos. Agora, você vê, o Santos entrou no conto do Vigário e comprou o Leandro Damião por 40 milhões.
E hoje podia vender o Leandro Damião junto com o Pato, assim, de gorjeta. Leandro Damião e Mas você Pato, vê, ele, o Se o Santos Santos der o Leandro Damião, tá fazendo um bom negócio. porque vai deixar de pagar o salário. Deixou de pagar 700 pau de salário. Então eu não vejo. Hoje o futebol, se você tem bons agentes. mas o Santos tem que pagar os 70 Você não milhões. precisa ser bom de bola. O problema do Santos é esse. A gente dá até o Leandro Damião. O problema é que essa dívida foi passada 10% por ano e vai ficar uns 70 milhões para o Santos pagar. Se tivesse pago, o Corinthians pagou o Pato, 40 milhões, na outra gestão. Literalmente. Pagou os 40, tudo bem. Ele jogou, não jogou, vendeu, tomou prejuízo. O problema é que o Santos não pagou o jogador. E aumenta 10% a dívida. Se o Santos tivesse pago, menos mal, mas não pagou. Quer dizer, não pagou e não tem dinheiro para pagar. Hoje o dirigente. Esse é o problema. Esse é o Agora problema. quer arrumar quem é que vai comprar? O Trouxa Futebol Clube? E desvaloriza Não o patrimônio tem, que é do clube. não tem. Tanto Agora, o Damião quanto o Pato foram desvalorizados pelos próprios clubes. Veja bem, O Santos quer ver se Damião- melhora o Santos sentou. O Santos jogou o Damião pro Inter novamente. O Santos jogou o Damião para Agora tá no Flamengo. Mas ficar oferecendo não é uma forma de desvalorizar? Ele não jogou bem aqui. Estava pagando 700 mil. Aí jogou pro Inter, não jogou. Aí jogou ele para a Europa, não jogou. Aí tá tentando no Mas Flamengo. por que ele não jogou aqui? Porque ele não joga bola, porque ele não tirou. Houve um mau planejamento. Quem pediu a contratação dele? A gente precisa analisar tudo O presidente Odílio contratou. O presidente Odílio contratou. Com uma bagatela de 40 milhões. Com aval do treinador na época. Eu acho que foi muito rápido, acho que não teve. Porque o futebol brasileiro ele precisa se profissionalizar. Na Europa, quando se faz uma contratação, é porque o técnico pede, o presidente aprova e o clube vê se tem condição financeira de trazer esse jogador. Ele foi pago com dinheiro do Ganso, se eu não me engano, não foi isso? Então acho que tem que ter um planejamento. O Damião que foi emprestado dinheiro para o Santos para ele vir, né? Ele não foi pago nada. Não pagaram. Só pagou o salário dele e aí deixou 5 meses sem pagar. Ele pediu para sair fora. Houve um desgaste. Ele perdeu na justiça. Porque ele pediu justiça gratuita também, entendeu? Como é que um cara ganha 700 mil pede justiça gratuita, né? Então... Agora o Santos tem um mico na mão. Tem um cara que precisa pagar o passe dele, está devendo o passe. Tem um salário de quase 700 mil reais por mês para pagar para ele. O Flamengo disse que vai pagar 300, né? 350. Mas o Flamengo tem dinheiro? Contratou ele, 350 do Flamengo. O Flamengo é outro mistério. O Flamengo contratou o Diego agora, que eu não sei de onde que vem. 700 mil reais por mês. 715 mil, Então, mais onde que vem esse dinheiro do Flamengo, não senhores? sei. Né? Eu não vou falar porque me falaram que vinha de outras fontes. O clube vive pedindo dinheiro, adiantando verba de TV. É o maior devedor de INSS. E está com dinheiro para contratar todo mundo. Agora, eu não sei se aquela questão do Vampeta, que ele num passado um pouco distante disse, olha, eles fingem que pagam, eu finjo que jogo. Eu também acho. Eu acho que... Eu também já falei sobre isso. Né? Mas agora não tem mais conversa mole, não. Se o clube não pagar o jogador, ele vai para a segunda divisão. Cai automaticamente. Então olha, teremos uma enxurrada de rebaixamentos aí. Então tem a responsabilidade, é tipo uma responsabilidade fiscal que o clube tem. Correto. Mas eu acho que a gente precisa ter no futebol brasileiro um planejamento. Porque não adianta querer copiar o futebol europeu, primeiro pela nossa temporada. Se a gente quiser alguma coisa, nós temos que adequar o calendário ao europeu, infelizmente. Mas o europeu tem planejamento, mas eles também fazem muita compra errada. Tanto que compraram o Leandro Damião, emprestaram lá e não deu certo, compraram aquele jogador que jogou no Curitiba, jogou no Palmeiras bem, compraram, não deu certo lá, que hoje é banco de algum time aí. Fazia gol no Santos, era do Curitiba. Centroavante, compara também. Começa com K o nome dele, daqui a pouco a gente lembra o nome dele. O cara como jogador por 10 milhões aqui no Brasil, se ele jogar bem na Europa, ele já vale 100. 50, ou seja, existe um preço para o jogador brasileiro e existe um preço para o jogador brasileiro que joga bem na Europa, porque não é, o Neymar, ele foi aprovado na Europa, então ele valorizou muito, mas tem muito jogador que vai lá e não joga bem na Europa, mas né? O europeu nunca leva prejuízo, senhores, porque lá o dinheiro deles vale mais que o nosso. Não, se o cara não dá certo lá, os caras emprestam, o cara fazer alguma coisa e não fica lá. O Robinho não se deu tão bem na Europa quanto outros jogadores. O Neymar se deu melhor que ele, o Robinho foi o último grande jogador brasileiro que se deu bem na Europa? Ronaldinho Gaúcho. Quem mais agora? Tem aquele médio volante que jogava no São Paulo, que o Casimiro, que está no Real? O outro que está jogando no Roma.
também, era jogar no São Paulo, faz muito tempo, já jogou uns jogos na Seleção Brasileira, camisa 8. Que teve aquele problema com o Inter. Isso, então. Tem jogador que mas não tão bem assim a nível mundial. Um jogador mediano. Um jogador mediano. Agora, o Brasil continua naquela ilusão de que a gente ainda é o melhor futebol do mundo. Não, nós somos formadores, né? Um dos melhores formadores de jogadores do mundo ainda, mas não somos profissionais. Então. Nós somos porque, veja bem, é como acontece com basquete, com beisebol nos Estados Unidos, apesar de eles terem uma estrutura muito grande, é um esporte que o pessoal gosta. E então, desde molequinho, ele pratica aquele esporte. Então, acaba tendo um monte de gente jogando futebol aqui no Brasil, na rua, na várzea, e acaba tendo uma formação maior, porque é o esporte mais difundido no país. É o futebol, que é um grande erro, né? Porque hoje nós temos empresários que já estão pegando moleque de 10 anos de idade e já estão querendo cercear, e fora outros problemas que acontecem. Nicolau, a venda do comércio varejista teve queda de 7,3 agora em 2016, né? Mudamos radicalmente de assunto. Não, porque senão a gente continua no futebol do Paulo Alberto, daqui a pouco o Paulo Alberto, capitão, vem aqui, vocês estão falando de futebol aqui e tal. Ele está falando do business, né? A gente não está falando do negócio. a gente está falando do business futebol. Do negócio. Não do esporte. Lógico. Comércio de vendas tem queda de 7,3%, e hoje também saiu uma matéria no nosso jornal Tribuna, dizendo sobre os problemas das compras à distância e tal, e eu vi você comentando também na rádio sobre isso. Eu gostaria que você, como comerciante, como presidente nós tivemos aí, essa queda, esses índices, aí depende tudo de comparação com o quê. Então, que ano houve queda? Em relação ao ano passado, em relação a outros anos? Nós tivemos aí um ápice aí de venda de comércio, 2010, 2011, 2012. Os 5 primeiros meses de 2016 com os 5 primeiros meses de 2015. Então. 5 primeiros meses de 2016. Mas não poderia pesquisa, ser diferente, né, Filete? Nós tivemos um ano conturbado, mudança de presidente, economia aí, todo mundo com medo. O que eu percebo, e esses índices também eu contesto, e até da própria mãe da CDL, que é a CNDL, eu contesto eles, porque eles são donos do SPC. A Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas é a dona do SPC, que é a mãe das CDLs, que tem a sua sede em Brasília. E eu contesto por quê? Porque todos esses índices, eles são baseados em informações. Informações são basicamente compras a crédito. Então, houve uma redução? Houve. Concordo, e eu acho que foi até mais do que 7%. O que eu percebo, que eu até falei hoje, você deve ter ouvido? As compras em débito e à vista. Aumentou enormemente esse tipo de compra. Então, as pessoas, por um lado é bom, por outro lado está mostrando uma tensão, né, de quem gasta. Eu sempre achei que as pessoas têm que gastar aquilo que têm. Antes nós víamos aí pessoas comprando em 10 vezes, teve até empresas aí vendendo hipermercados em 18 vezes. Eu acho um absurdo. Às vezes você comprar um televisor que custava R$2.000, vamos colocar em R$1.500, R$2.000, você comprar em 18 vezes. É muito tempo. Pagando juros altos. Notebook. Não, o juros está embutido, não tem almoço de graça, né? Mas se você comprar à vista, o cara te dá um desconto, né? Exatamente. Então, não tem almoço de graça, está tudo embutido lá dentro. É a mesma coisa, eu falo pessoal, a mesma coisa se chegar no banco e falar para o gerente, você pode me emprestar R$1.000? Ele fala, pois não, lhe empresto. Agora eu vou lhe pagar isso em 18 vezes ou em 10 vezes de R$100 por mês, tudo bem? Ele vai falar, claro que não, a mercadoria dele é o dinheiro. Então não tem como você chegar e comprar um produto e achar que você comprou em 10 vezes sem juros, em 18 vezes sem juros, em 15 vezes sem juros. Então, voltando, o que eu entendo é que essas reduções que eles falam, houve uma redução muito grande no sentido de compra a crédito. E é onde essas pesquisas pegam os índices. Porque eu percebo que eu e como outros comerciantes, e vários, nós temos mais de 1.300 associados na CDL, e eu converso com o pessoal de todo o estado, houve uma queda no comércio? Sim, houve, percebemos. Mas você percebe um nível de compras, pagamento à vista, muito maior do que acontecia nos anos anteriores. Mas, Nicolau, posso dar um desafio? Essa é a responsabilidade. Posso fazer um desafio para você? Pode falar. Você vende produto na tua loja de R$50, R$200, R$1.000, R$500. A média de preço vai... Qual é o produto mais barato da sua loja? Vai R$10?
A gente Tá. sai de Só R$10 e o mais caro? Tem de R$5.000. Tá, uma compra do 5. Então, você tem produto de 10 a 5 mil reais. O cara que tem dinheiro, vamos supor, o cara que ganha bem, logicamente, ele está sofrendo com o aumento de impostos e tal, mas o cara que um cara ganha 10 mil reais por mês, né? Lógico, o condomínio dele era 800, foi para 1.200, o carro dele, o seguro aumentou, mas ele não fez o seguro, ou ele fez um seguro mais barato, que protege contra roubo, não contra batida e tal. Mas ele não vai deixar de comprar uma peça para o computador dele de trabalho. Ele vai lá e compra à vista, porque ele tem o dinheiro. Agora, aquelas famílias que eram menos abastadas, que juntavam, faziam uma vaquinha para comprar um computador em 15 vezes, já não compram mais. Então, será que é responsabilidade? Ou será que esse consumidor que comprava em vezes sumiu e aquele que, mesmo tendo padrão de vida prejudicado, ainda consegue, por exemplo, manter o computador dele, que é no seu caso, comprar uma peça na loja do João, assim? Vamos dividir aí. Vamos por partes. Tu entendeu o que eu estou falando? Não, mas vamos dividir. Às vezes não é responsabilidade. O que é primeira necessidade e o que não é. Lógico. Né? Por exemplo, coisas de valores altos, como automóveis e bens duráveis, né? Como automóveis, imóveis, como lojas de móveis. Armários embutidos e tal. Houve uma queda grande porque a pessoa, nesse momento, estão esperando um pouco para ver como é que ficam as situações e dá para segurar, né? Aquele sapato velho, você segura, não furou ainda. Faz a meia sola? Em vez de você revestir o armário com uma fórmica nova, você mantém aquele antigo, porque bem ou mal ele está funcionando, Você segura um pouquinho em função da situação que vem ocorrendo em relação a não saber se vai perder o emprego ou não. Agora, gêneros de primeira necessidade, você tem que comprar, não tem jeito. Comida, foi aonde nós obtivemos maiores índices de inflação. Você vê hoje 1 litro de leite, R$6, R$5, dependendo do local. Há um ano atrás era 2 e pouco. Chegava a comprar 1 e pouco. 1 e pouco. Há um ano atrás, um leite longa-vida, um leite... Eu estou falando do leite que você toma, né, Nicolau? Aquele leite mais Não, caprichado. não, eu tomo leite desnatado. Aquele leite lá que te passa na presidência, lá, aquele café com leite que compra aquele leite lá. Agora, eu vejo que o pessoal, gênero de primeira necessidade, arroz, feijão é um absurdo. Disparou, é sazonal, vai ter que voltar. O feijão preto está muito mais barato que o feijão fradinho, né, que é aquele marrom. Então, isso é sazonal. Como já tivemos o tomate custando absurdo. Agora, o que eu percebo, assim, na média, alguns produtos eletrônicos, está existindo uma queda nos preços. Mas eu vejo o pessoal comprando de uma forma mais consciente, de uma forma pagando à vista. As pessoas falam lá na loja que, não, depois no final do mês eu passo aqui que eu vou receber uma parte das minhas férias, ou vou receber uma parte do meu 13º, ou eu tenho dinheiro para entrar, eu vou dar uma entrada um pouco maior, coisa que eu não via há 1 ano atrás, há 2 anos atrás, as pessoas agindo dessa forma. Elas pegavam o cartão de crédito, quantas vezes dá para comprar? 10 vezes? Cabe no meu bolso? Ele olhava o valor da prestação. A prestação cabia no bolso, ele comprava. E o que isso gerava? Gerava inadimplência. Aí o spread dos cartões de crédito aumentando cada vez mais. Hoje nós estamos aí com o spread de cartão de crédito na fase de 13%, 14%. Num rotativo, que é um absurdo. É o grande erro do consumidor, né, o Nicolau, é achar que aquela parcelinha cabe no bolso, mas só que ele faz várias parcelinhas. Né? Ele compra TV, máquina de lavar, computador... Não, e para de pagar, ele cria inadimplência. Por que ele cria inadimplência? Porque 3 meses depois, outras necessidades surgem na vida dele. O imprevisto. E outros imprevistos, e aí ele não consegue pagar, ele não paga... Aí entra naquele bolo do rotativo, aí chega no rotativo, ele tenta pagar o mínimo, ele não consegue pagar o mínimo, aí ele acaba, aí chega uma hora que o bolo está tão grande que ele abandona. Aí qual é o prejuízo que ele teve? Um nome. Foi com o nome para o SPC ou para o Serasa, e aí ele fica impedido de comprar, de fazer novas compras. Mas aí ele também se vira, pede o cartão para outro e compra com o cartão de outro, e muita gente vive assim. E aí isso vai acontecendo o quê? Os bancos vão perder? Não perdem nunca. Aí eles começam a cobrar essa diferença de alguém. De que forma? No spread, que é na diferença do... Eles aumentam as taxas. Dinheiro, aumenta as taxas e começa a cobrar de outros. E outros vão pagar por esse. Eu acho que uma compra mais consciente do que está acontecendo, a pessoa não prejudica o seu nome,
não prejudica as empresas de cartões de crédito, que precisam baixar muito. Exatamente. Esse é um grande X. Nós temos uma legislação muito errada no Brasil. Hoje eu comentei com o Rafael Quaresma sobre isso. Nós tínhamos aí no Rafael STF, Quaresma, que é do SIDOC, que é o coordenador do SIDOC. Coordenador do SIDOC Que está no Santos, né? Só pra... É do PROCON, hoje é PROCON, Procon né? de Santos, Procon de Santos. Eu comentei, porque tem uma lei que proíbe, que está no STF, que ainda não foi julgada, que em primeira instância tinha sido aprovado, que compras com cartões de crédito ou compras em dinheiro poderiam ser diferenciados os valores. E eu acho que isso é uma questão de lógica, é o que o mercado manda. Você chega numa loja, você olha, quanto é isso aqui? 10 vezes, de tanto, sem juros. Tudo bem, se eu te pagar à vista, no dinheiro, você me melhora o preço? É óbvio que o lojista vai melhorar, porque ali ele tem embutido 5%, mais ou menos, de taxa de administração do cartão de crédito. 10 vezes, ele vai ter no mínimo, aí se ele fizer uma antecipação, uns juros de 10, de 3, ele vai ter quase uns 20% mais ou menos em cima do valor total de acréscimo. A menos, né? A menos Ele vai que deixar de ganhar. Se ele for antecipar. Essa televisão é 2 mil. Se Se ele for comprar, ele for antecipar com a coisa, ela Ele vai vai mandar para receber ele. uns Sim, ele quer 1.800, receber ela antes, mas ele tem que pagar Ela por vai isso. mandar O banco- 1.800. Então, se o cara chegar pro cara e falar, eu te dou em dinheiro 1.800, é capaz de que ele pegue, porque não tem, Isso. não tem o trabalho, não tem essa coisa toda. Exatamente. Se o lojista se ele tiver necessidade de antecipar. Então, uma negociação é sempre uma coisa válida. É proibido. Então, essa proibição é que eu acho errado. Não pode negociar? Como é que é o Você não negócio? pode diferenciar o preço. Você pode negociar, mas você não pode diferenciar, porque existe a O preço negociação. do cartão, em vez, tem que ser o mesmo preço à vista. Existe a negociação contrária, que o consumidor ele pode entrar com uma reclamação contra você no PROCON. Tipo, ele chega e fala assim para você, quanto é isso aqui? Ah, R$2.000, que nem você falou. Tudo bem, se eu te pagar no dinheiro, quanto você me faz? Vamos supor que o lojista faça seu cálculo. Eu te faço, pela média, faço 1.900. Está embutido Certo. juros. Aí te faço 1.900 se for no dinheiro. Ah, 1.900 no dinheiro? Não, mas eu vou comprar no cartão e eu quero pagar os 1.900. Aí o lojista vai falar, não, é 2.000 no cartão. Aí pode gerar uma disputa e uma briga. Por quê? Porque se ele for conhecedor da lei, na lei você tem que fazer o mesmo preço à vista do que no cartão de crédito. E o cliente usou de má fé. Mas ele tem que filmar isso aí, né? Veja bem, uma demanda é uma demanda jurídica é uma demanda jurídica. se ele é Ele pode ir em advogado. pequenas causas, ele pode entrar com uma reclamação no PROCON. Então, Ele pode ter um celularzinho filmando. por quê? Ele quis usar ele usou desse atributo que ele tem. Então, o que acontece? Não tem almoço de graça. O lojista vai e coloca o preço, já com todas as taxas embutidas, e evita negociar nesse sentido. Então, nós tínhamos que ter uma legislação que permita isso. Ah, em outros países é o mesmo preço. É o mesmo preço, mas, por exemplo, Estados Unidos ou na Europa, Não tem inflação. o lojista recebe com 48 horas a compra do cartão de crédito, Que beleza. numa taxa que não chega a 2%. Então, Eu sempre gosto de e as ouvir outros empresas de exemplos, cartões, né? E as empresas de cartões sobrevivem do mesmo jeito. E não tem inflação também, quer dizer, ele vai receber 48 horas. Hoje nós inflação temos aqui pequena. no Brasil, eu vi uma empresa de cartão de crédito, de cartão de crédito, de uma operação de cartão de crédito. Eles têm 100 milhões de operações por mês. É uma população de muitos países que não tem. É metade da população do Brasil. Gente, e aí quanto mais aumenta o uso do cartão de crédito, que foi incentivado pelo governo, mais eles querem cobrar de taxas em cima disso aí. Ganha-se uma fortuna. Quem é que tá por trás dos cartões de crédito? Bancos. Quando você viu o banco não ganhar dinheiro nesse país? Sempre E ganhou. nunca ganharam tanto como agora, né? Nos últimos dois governos. Sempre aí. ganharam. Mas sempre nos ganharam. últimos dois governos. O mais crítico foi um sempre foi. absurdo. Não, o mais crítico quem era? Era o Lula. Que foi o o que Lula mais- foi o que mais propiciou que os bancos ganhassem dinheiro. Mas E para ele chegar no poder, tu acha que ele não teve que fazer o acordo com os bancos? o Visa, é lógico, né? Mas Nós- o motivo para... Teve um escândalo aí do Visa, que o Visa financiou 12 milhões da segunda campanha dele. Lembra quando o Lula estava em primeiro lugar, na vez que ele estava em primeiro lugar, como o dólar disparou, tudo. Depois ele entrou, fez os acordinhos, tal, a coisa ficou mais Manteve calma. a política do Banco Central, do Fernando Exatamente. Henrique, não mexeu no primeiro mandato dele, praticamente ele não mexeu na política Aí o econômica. dólar Eles têm um tava lobby, né, baixando, muito né? forte. Eles têm um lobby muito forte, né? Os bancos têm um lobby muito forte, eles são muito fortes no
E o Lula também mudou, né, E eu senhores? acho muito Ele difícil. fez um acordo com o PMDB, né? Ele percebeu que só para governar... Aquele Lula de 89? Do caminhão, em cima do caminhão lá em São Bernardo do Campo, na porta da Volkswagen. Não existe mais, faz tempo, né? E as pessoas acreditam que ele ainda é esse mesmo Lula, né? Não tem nada a ver mais com essa pessoa. Até para ele ser presidente, ele teve que fazer acordo com muita gente e acabou ficando, Ele percebeu que só assim ele chegaria ao poder. O que você tem na sua vida, né? O que você objetiva? Você objetiva o que você pensa, né? O seu ideal, ou você objetiva o seu poder? Ele mudou o ideal dele pelo poder. Isso é que nem aquela historinha, não sei se eu posso contar aqui, daquele cara que pegava todas as estrelas, andando pela praia, pegava a estrela do mar e jogava para dentro do mar. Aí perguntaram para ele, o que você está fazendo? Ele falou, estou jogando as estrelas do mar para dentro do mar para elas poderem sobreviver. Mas são milhões de estrelas do mar perdidas aí que vão morrer porque estão na beira. Não, mas eu sou uma pessoa que eu tenho esse ideal. Se eu jogar, eu estou salvando a vida dessas aí. Então, esse é o ideal de uma pessoa. É uma historinha boba, mas é o ideal da pessoa. Agora, o Lula, ele desvirtuou totalmente o ideal dele. Não sei se tinha ou se aquilo era mentira. Se ele sempre foi assim... Sempre foi assim, aquilo era... Aquilo era um personagem, né? Exatamente. Que nem eu acho que tem o Bolsonaro, que, para no meu entender, também é um personagem. Exatamente. E aí, agiu para chegar no poder, ele percebeu que ele tinha que mudar todo esse aspecto dele. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e à sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Sintracomos, 76 anos de lutas e conquistas em prol do trabalhador. Um sindicato forte a serviço do trabalhador. Este é o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial e do Mobiliário de Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga. Associe-se ao Sintracomos e faça parte da nossa família. Administração, Presidente Macaé Marcos Braz de Oliveira. Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org.
estamos de volta na Ação e Reação nessa terça-feira. Hoje, dia dos avós, 26 de julho. Hoje com Nicolau Beide, presidente do CDL Santos Praia, e Guto Brito, jornalista e comentarista aqui da TV Com. Vamos falar dos apoiadores, senão depois o debate começa a ficar acalorado e a gente acaba tomando puxão de orelha aqui da nossa Daiane, né? E hoje a Cris também, a Cris está vendo a gente no administrativo, já puseram uma televisão lá, ar-condicionado moderno. Opa. O Augusto está investindo, depois um split lá enorme, uma televisão para ela ficar vendo aqui. Um abraço para a Cris, para Amanda, para o Reale. Eles merecem. Para a Gisele, para o Will, para a dona Joana, que faz o café mais gostoso da televisão brasileira, também para a Vitória. Para todo mundo aqui, o Will, o Reale. Todo o Maninho lá, o nosso gerente da portaria. Da portaria, o Maninho que está sempre rindo, sempre né? atento. Você que está triste hoje, vem aqui no prédio da TV Com, aqui na Beirante de Campos, vê o ele Maninho é rindo, sensacional. né? José Aparecido Maninho. Toda vez que eu entro aí, ele fala, e aí, vamos ser campeão esse ano, vamos ser campeão. Ele é santista fanático. E eu arrumei um ingresso para ele na final, arrumei um ingresso porque ele tem uma vida sofrida, eu arrumei um ingresso. Filete, eu não vou, meu irmão, porque eu tenho vergonha. Eu falei, Maninho, vergonha de ir no campo de futebol, pô. Não, mas eu tenho vergonha, tu vai me colocar num lugar muito bom. Eu falei, então eu vou te colocar num lugar ruim. Mas não tem lugar ruim na vila, a vila é um santuário. Aí ele deu risada e tal. Bom, vamos falar da Alzan. Faça como Guto Brito, plano de assistência familiar da Alzan. Ligue para 32 28 8000. Ou se não, como Augusto Capô de Casa, que pôs Alzan para todo mundo aqui na TV Com, né? Alzan, plano de assistência familiar. Cirino, lá no sindicato. Cirino. Que veio aqui, fez um programa aí que vai ficar guardado na casa, um programa falando dos problemas do Porto com o Guto Brito, que foi jornalista portuário. Foi bom programa. Foi bom programa. Foi bom. Foi bom programa. Todos são, né? Mas tem alguns que os assuntos É que combinou, né? Quando vem ele com o Antônio Carlos, o nosso querido Antônio Carlos Atmos, o Antônio Carlos fica brincando, tirando sarro. Você foi um programa sério, falaram de problemas portuários, enfim, de tudo isso. E já tem a Valéria aqui reclamando que ela mora na ilha da Diana, né? E que a Embraport está aterrando lá, né? E está prejudicando a pesca. Isso aí a prefeitura tem que investigar. Porque na hora de doar para a Embraport, doaram, né? Tudo bem, parabéns, emprego e tal. Só que também não pode prejudicar os coitadinhos dos pescadores lá também, né? Então é uma coisa que já tem uma reclamação aqui. Também mandar um abraço para o Boqueirão Express Grill, Rua Lobo Viana 89. Mandar um abraço para o meu amigo Nelson, que é corintiano, que adora o Tite. Ele não é como o Guto, que não gosta do Tite, ele adora o Tite. E também o Paulo. Não, o Nelson é São Paulino, desculpa. Nelson é São Paulino. E o Paulo, que é corintiano, que adora o Tite. Rua Lobo Viana 89, lá da Unisanta, em frente ao Super Centro do Boqueirão. Olha lá, comidas maravilhosas. Hoje o Nicolau, que outro dia foi numa festa no Tertúlia, e pagaram tudo para ir lá, foi homenageado no Tertúlia lá, pagaram... Eu queria saber que dia foi, eu faltei. Eu acho que eu não estava, eu faltei esse dia. O Nicolau foi fazer uma festa de aniversário do filho dele lá, quando ele foi puxar o dinheiro de plástico lá, o filho dele, não pai, hoje é por minha conta. Pagou a dele, da mulher, da filha, da namorada. Se Deus quiser, esse dia irá chegar. Então pagou lá, o Nicolau ficou tranquilo, ele falou, puxa, pensei que ia ter um aborrecimento. Se Deus quiser, vai chegar esse dia, com certeza. Aliás, Filete, se você já mandou os abraços pro... Só mandar aqui um reforço do que você falou. Todos nós tivemos avós em algum momento da nossa vida e são os momentos mais gostosos, pelo menos na minha opinião. Né? Avô. Nossa, meu avô eu curti muito, né? avô, então, curti muito. A gente sabe que o mundo moderno hoje é atribulado, a gente não tem tempo para quase nada, mas se você ainda tem o seu avô e a sua avó, independentemente de como ele esteja ou como ela esteja, dê um beijo, diga eu te amo, peça desculpas, diga perdão, peça perdão. Vai sentir falta quando perder. Exatamente. Né? Não espere para perder. Não espere perder para dar o valor devido. Então vou mandar um abraço aqui para minha mãe, Dona Gessi, que é avó. Que é bisavó. Bisavó, maravilhoso. E né? olha, e pode ser que seja tataravó, porque já tem bisneto com 19 anos. Opa, mas que maravilha, neto? hein? Você já tem neto? Não, você não. Não, eu não, mas a minha irmã... Você tem 2 filhos, minha irmã, né? Eu tenho 2 filhos, mas não tem filhos. Uma que é veterinária e um rapaz que está fazendo engenharia, não é isso? Isso. A minha irmã já tem filhos com 42 anos. E só para finalizar, Nicolau... E tá bem com a mãe. Outro dia eu fui tomar um café com o Nicolau. Dia 31 agora. Eu fui tomar um café com o Nicolau ali na galeria, né? Quinta Avenida, onde tem a loja do Nicolau, muito bem montada até. E eu fui lá tomar um café com o Nicolau e estava a mãe dele saindo de lá do apartamento lá e ela tá com tudo. Quantos anos, Nicolau?
Vai fazer dia 31 agora, 84. Um abraço para ela, sucesso, vida longa, né? E só para finalizar, independentemente do estado que o seu avô, sua avó, sua bisavó, seu bisavô estejam, é importante que a gente cuide dos mais experientes, porque na verdade foram eles que cuidaram da gente quando nós nascemos. Então a vida é uma roda, a gente foi cuidado e a gente tem que cuidar porque é uma missão que nós temos. Porque muita gente abandona e joga por aí, não quer saber, mas tem que lembrar que lá atrás quem trocou fralda, quem educou, quem colocou no colégio, quem deu aquele ombro amigo, quem brigou muitas vezes para a gente voltar para o caminho certo foram eles. Então a gente tem que lembrar sempre deles. E vô e vó sempre tem aquela palavra diferente de pai e mãe, né? Porque vô e vó sempre é muito mais compreensível. Já estão experientes, né? E sempre tem aquela palavra de proteção para o neto, né? Não faça isso, né? Pai, não faça isso. E olha, eu vou te falar, e muitas críticas que tem, eu sou favorável a isso, ao empréstimo consignado, e são de pessoas que ganham muito pouco salário e tal, e acabam financiando coisas para os seus netos e acabam se prejudicando. Você é favorável ao empréstimo? Sou ou contrário. Contrário, né? Porque tira do aposentado, tira que ele do já não aposentado. Muitos avós aposentados para favorecer o netinho, né? Que às compra vezes um armáriozinho, compra um computadorzinho, o netinho vai lá. Financia uma motinho e o netinho... E são grandes provedores das famílias atualmente, né? Os aposentados que ganham... Muitos deles. Levam a casa nas costas. Então, feliz Dia dos Avós, como o Filete falou, temos que comemorar todos os dias porque é uma alegria ter avó e avô junto da gente. Guto, a delegação da Austrália reclamou muito, né? Da Vila Olímpica, que tá bonito por fora, tá majestoso, né? Mas que os políticos do Brasil gostam de fazer as coisas, mas não vão lá verificar tudo. E falou que já contratou um hotel porque está vazando, tem encanador. E o prefeito do Rio, né, que já tem dado declarações bombásticas, falando que o Lula pensa como pobre. Sem graça, né? Sem graça. Infelizes. Falou que ia mandar um canguru. E ela falou, não preciso de um canguru, eu preciso de um encanador. Ele podia ter ficado sem essa. Não, ela não falou isso, não. Ela falou, vocês vão mandar o canguru e você já tem o burro. Que o burro era ele. Perfeito, né? Porque eles pensam que esse país era tudo uma brincadeira igual ao nosso. Também hoje chegou uma delegação também que não gostou do local. Delegação da Suécia. E a Itália contratou pedreiros e encanadores, porque ela acha que os pedreiros que ela contratou de firmas reconhecidas no Rio vão ser mais rápidos do que o burro, né? Do que o burro, do que o milionário, né? Que falou que vive em Petrópolis, né? Ele foi infeliz naquela ligação que grampearam. Ele não contente com isso, ele continua a dizer coisas infelizes Ele falou do Lula para não ir para Maricá. Aquela coisa de pobre, né? Ela acabou com a cidade de Maricá. Ele falou que Atibaia, né? Coisa de pobre. Meu Deus do céu. Ele falou que Atibaia era lugar de pobre. Ele nem conhece Atibaia. Que tinha que ser Petrópolis, não sei o que e tal, que é muito bonito. Falou, o Rio 2000, Olimpíadas. O que você acha, Guto? Na Copa do Mundo, o Brasil deu até um exemplo. Tivemos problemas pontuais. Em Joanesburgo, na África, quando o primeiro dia do jogo, já o asfaltamento não estava pronto. Depois de 9 horas, eu não falei 11 horas, falei 9 horas da noite, você não podia sair mais na rua. Só saía jornalistas com carro adesivado. Fizeram acordo com os manos, né, para poder, porque vamos supor... As imagens da vamos supor, os jornalistas, vamos supor, o Neto, o Casagrande, o Galvão Bueno, eles não saíam, eles saíam 8h30, mas eles ficavam dando cobertura. Então, 11 horas, quando eles jantar em algum lugar, quando eles saíam com as vans, se fosse adesivada, podia andar, que fizeram um acordo. Mas o turista não andava depois de 9 horas da noite na rua. Não andava depois de uma coisa. Então, mas bem, é problema. Mas não é problema. Pô, então não é problema também estar vazando no Rio. Foi problema e a Copa foi bem. No Rio, o povo adorou. O Rio é maravilhoso, não tivemos tantos problemas pontuais. Silete, nós só temos que... Uma coisa... A gente tem que reconhecer que o Eduardo Paes tem razão. Que é na questão de que o governo do Estado falhou com ele. O Pezão, né, se afastou e o governo do Estado praticamente faliu. Lá atrás, o Cabral E ele teve que bancar tudo isso com o dinheiro da prefeitura. Eu concordo, mas e o dinheiro que a Dilminha deu para eles lá? Errado, né? E o dinheiro que a Dilma deu para eles lá fazer BRT? Você foi para o Rio há pouco tempo, eu também? Era um canteiro de obras. O Rio foi muito... o BRT e até Leblon, tal, pouco ali. Hoje vai até Santa Cruz. Passa por todo o subúrbio do Rio, vai até a Vila Militar de Santa Cruz. Diz que até a Barra, no domingo,
pessoal da Barra, esse pessoal mais elitizado, do Recreio, até está reclamando que o cara pega do subúrbio, pega um BRT, né? Não é o VLT, é o BRT. Para quem não e sabe, vai pra BRT praia, né? são ônibus. É o né? bus. É o É o bus. bus. O V é o trilho, o B é o bus. É só o um bus. caminho para o ônibus, né? Guto, o que você acha? A Itália contratando pedreiros e encanadores para na Vila Olímpica. No dia 5 começa a Olimpíada, nós estamos no dia 26, faltam aí 10 dias, né? Uma Bom, senhores, vergonha. eu acho que o Brasil já está fazendo um papelão antes de começar. Uma vergonha, né? A exemplo da Copa do Mundo, nós só vamos ter as obras concluídas das arenas onde as modalidades vão ser disputadas e olhe lá. Essa questão de ler, a Baía da Guanabara vai continuar um lixo a céu aberto, as favelas vão continuar se proliferando no Rio de Janeiro. Agora, senhores, e outra, não vamos nem ficar no pódio. Vamos ganhar a medalha de ouro da incompetência, da falta de segurança, da falta de educação. Mas o esporte, beneficiar o esporte brasileiro, o esporte amador, dito amador, né? O atletismo, o vôlei, o basquete, o handebol, isso não vai acontecer. Outra coisa muito importante, Guto, que o pessoal está reclamando muito mesmo do Rio de Janeiro. Da e, ó, sujeira da praia. Não, é dos preços. Ah, sim. Os preços se inflacionou de uma praticados estão. Então, aqui a gente deveria invocar aí o PROCON, né, do local, porque os preços são liberados, mas eles têm que ter um controle, eu acho que de preço, porque chegaram a cobrar R$20 uma garrafa de cerveja. Isso é só pro Zé que vai para a Olimpíada. Mas isso o aí, Zé que tá Nicolau, pra Olimpíada, o Zé que vai para a Olimpíada, o Zé que tá coitado rico, do né? Zé, O Zé que tá rico vai levar a família lá para ver os jogos. O turista volta, que paga R$20, eles lá no Rio, e a gente também, isso vê no Brasil inteiro, a falta de profissionalismo, a gente estava falando de profissionalismo no futebol, a falta de profissionalismo dessas pessoas em querer extorquir, está enfiando uma espada no turista. Esse turista vai voltar? Claro que não. Então... E a Você, cidade- brasileiro, vai pagar R$20 numa... Você que está me vendo aí, vai pagar R$20 numa cerveja. Você vai no supermercado... Vai comprar no supermercado, vai tocar no Você hotel. compra por 5, vai. Jogando lá em cima. Você compra por 5, você gela na tua casa. Agora, não se tem. O brasileiro, eles estão querendo realmente bom senso. depenar. Agora, você É vai- aproveitar o problemas existem em momento qualquer e lugar. é o individualismo, é o momento, é aquele que eu ganho. É o vale e re- tudo. E o resto que se dane É o vale depois, eu tudo. acho que esse tipo de política que não pode existir, né? Devia ter uma preparação, o CDL de lá preparar para não meter a faca Um dos no maiores turista que não CDLs, volta, né? não, é um dos maiores CDLs do Brasil, Do a CDL do Rio de Janeiro. Lógico, É um Mas dos isso maiores. quem é o ambulante que está lá na Mas beira você não da tem praia. como controlar, não existe mais tsunami. Não, mas não é só o ambulante, é o barzinho também que tá caro. Mas no Rio. o cara que está lá na ponta, ele não tem esse contato tão estreito, por exemplo, com uma entidade de classe Não, como o não CDL. tem. É isso que eu estou querendo dizer. O bar, ele até tem, ele é associado, é filiado, enfim. Mas o que a gente vê no Brasil é o vale tudo, é eu quero ganhar mais que você e eu vou fazer de tudo para isso acontecer. Problemas existem, mas a gente tem que colocar na balança e saber o tipo de problema. Eu acho que, por exemplo, problema de segurança não vai haver. Por quê? Porque eles vão colocar o exército, a marinha, a aeronáutica, E os fazem Estados acordo, Unidos né? vão trazer segurança. Eles fazem deles. acordo com os Sim, os o Estado traficantes. Islâmico já fez acordo com os traficantes, quer dizer, e para quem tem os traficantes, a gente não precisa temer o Estado Islâmico. lógico. Nós já temos as nossas tranqueiras aqui. Agora, que existe uma possibilidade de atentado, agora falando na área do terrorismo internacional, eu acho que existe. Até porque o governo da presidente afastada Dilma Rousseff franqueou a entrada independentemente da pessoa ter algum problema. O governo do presidente em exercício, Michel Temer, falou, peraí, não vai ser assim. Ou seja, qualquer pessoa que pedisse o credenciamento para as Olimpíadas, no governo que está em suspenso, ele conseguia, quer dizer... E a gente sabe que na tríplice fronteira aqui do Brasil, Paraguai e Argentina, nós temos um problema de tráfico de armas, de tráfico de drogas. E seria o momento realmente de alguma dessas pessoas, um louco da vida, como hoje o termo é o lobo solitário, o sujeito que compra uma arma, você consegue fazer isso facilmente, sai matando, né? não só no Paraguai, mas no próprio Brasil, e o cara sai aí matando a esmo. Quer dizer, isso pode acontecer. Ou aluga um caminhão, uma van. Agora, a prevenção tem que ser total, né? Mas está tendo prevenção, né? Porque você vê que... O ideal é que essa mas prevenção acontecesse com o povo esse lobo, também, né? Esse O nosso lobo povo. solitário que nem você se referiu,
Isso é muito difícil controlar. Então. Isso não tem como controlar. Quase impossível. Mas você tem que Você aumentar vê no Japão ontem, em o Tóquio. ostensivo, né? Mas vê? a revista vai ser feita 3 km. Tem que haver, Isso tem eu que acho que haver. Você viu a Moisés vai notícia fazer a revista ontem em 3 km Tóquio? antes dos jogos. 3 km dos jogos. É isso aí, revista. Ontem em acontece. Tóquio o cara saiu esfaqueando um monte de gente. Infelizmente, com o Você não viu, né? nosso mundo globalizado, Nicolau e Filete, o que a gente está falando aqui, hoje o sujeito já vai ver na internet. Então, independentemente da gente dizer, olha, está mostrando para coibir, as pessoas vão vendo, o sujeito comprou uma arma, foi para o shopping, quer dizer, as cabeças que estão pensando no errado estão vendo esses maus exemplos e acabam, o sujeito comprou uma arma aqui, fez aquilo ali. Então os caras vão aprender, é um manual aberto de como você cometer crime. E fala que você vai depois encontrar com Allah no mesmo dia, né? Isso é mentira, né? Então, Agora mas os você caras vê, acreditam, o né? sujeito que foi morto nos Estados Unidos, que matou 10 pessoas e feriu 27 pessoas. O da bote gay, não? Bote gay Não. Já O teve outro. Ele com Já aquela teve outro Glock, seguida. nós chegamos até a comentar na rádio, ele com 300 balas. O cara tinha 300 balas. Um arsenal, Como é que o sujeito... E ele Mas estava às vezes ficou arma na loja, ele pô. estava fazendo tratamento psiquiátrico. E vende arma pra ele. Como é que esse sujeito conseguiu isso? Aliás, os últimos Nos Estados ataques Unidos foram vende. feitos Estados por Unidos vende. pessoas com problemas psiquiátricos, inclusive, que Mas são eu facilmente acho, recrutadas. Por né? exemplo, Guto, as notícias de suicídio, existe você que é jornalista, existe A imprensa um não compromisso na imprensa, Código né? de ética. Código de ética que não se divulga nem na mídia falada, nem Jornal na, da Aula na rádio, nem, publicou no, esse domingo, nem né? na TV televisiva e nem na mídia escrita. O Jornal da Aula publicou que a região da Baixada Santista tem um índice de suicídios altos, publicou esse domingo. Eu até lembrei do Nicolau falando na rádio no sábado, mas o Jornal da Aula publicou esse domingo. Quem tem o Jornal do Domingo, quem está no site, está lá, que os índices de suicídio na Baixada Santista E não são divulgados. Falou que Agora, são eu mais acho altos. também que, por exemplo, esses ataques terroristas, eles deveriam ser também mais controlados, a divulgação ou modus operandi que Hoje se é detalha feito. tudo, né? Porque esse detalhamento... Tem como, né? O cara pega eu uma acho que câmera, você pega um cara meio... Né, um Que é o que tá psico... acontecendo. Você pega um psico aí, o cara tem essa ideia, ele quer se matar e quer morrer de uma forma espetacular. Mas é difícil no e detalhamento, quer levar um Paulo. monte. Mas O cara pega uma câmerazinha lá na França, ele bate lá, olha, estão estourando aqui o Bataclan. Ele vai no apartamento lá, fica batendo. olha, há muitos anos né? até que me chamou a atenção. Quando eu fui para Paris. Foi na internet? Fui para Paris, subi a Torre Eiffel, lá em cima na Torre Eiffel, quem já teve a oportunidade de ir, tudo cercado de telas. Gradeado, né? Tudo tela. Telado, Nem telado. que você queira, você consegue É, pular. o cara ali é para evitar suicídio. Você vai para Las Vegas, quem já foi a Las Vegas, os hotéis, as janelas todas lacradas. Eu até aquilo me chamou a atenção. Que Você não pode... tem o vitrô, né? Não tem o janela. Por quê? Porque é um local que propicia esse tipo de... Quando o cara perder no jogo lá, o cara quer perde se no matar. jogo. O cara quer se Consome matar. uma droguinha um pouco É. mais poderosa, Então, eu acho- pode falar. Que fique em Las Vegas, fique em Las Vegas, né? Essas em coisas Vegas, acontecem, ninguém divulga o porquê é daquele jeito. É exatamente para evitar. Agora, fica hoje com a internet, parece que a mídia precisa disso e divulga até os detalhes Exatamente. de como é que o sujeito fez. Então, acaba acontecendo. Eu entendo que uma contenção, né, conter um pouco os detalhes da notícia... Porque a própria notícia já é chocante, né? Um fulano entra em um lugar, mata 10. Pô, já, né? Mas aí, aí eu faço um meia-culpa E da outra imprensa. coisa, né? Hoje o cara... Hoje, Vão- Ô, Guto, não precisa ser jornalista, não. Hoje Sim. o cara está se acidentando aí, antes de socorrer, o cara quer fazer uma O cara já tá com os... que Quer tá fazer uma filmando, selfie, tá quer filmando e filmar. fazer a selfie, Já exatamente. reparou isso? Parece que, sabe... Então, a falta de um negócio meio louco. valores, né? É, meio louco. Quer dizer, antes, ó, você tá aí com uma fratura exposta, mas antes de eu te socorrer, É, eu vou fazer vou filmar filme e pra depois poder, eu lá, te socorro. pra poder colocar na mídia. Pô, um negócio meio louco, né? é, né? Eu, Mas é o que eu mais entendo que vamos noticiar, vamos divulgar, mas vamos conter, né? De uma forma menos... Explícita, né? Porque hoje você vê o Fantástico repercutindo essas ações, eles começam a esmiuçar e realmente contam passo a passo. E dá ideia. Né? E o dá que ideia. acaba dá ideia. fazendo com que as mentes brilhantes Se você parar para cometam, né? pensar, né? Olha, fulano abriu um comércio, um negócio
que ele vende tal coisa e tal, não sei o que. Pô, o cara que tem uma ideia para um comércio, fala, pô, caramba, isso é um nicho de mercado legal. Então ele vai pesquisar sobre aquilo que está sendo feito, né? É para o bem, nós estamos falando uma coisa para o bem. Tudo, né? Aí você vai, pô, legal, vou entrar nesse ramo, vou tentar investir nisso e tal. E o cara Você mesmo, quando inventou o pau de selfie, os caras começaram a vender, vou comprar para ter na minha loja. Isso, exatamente. Né? Agora, posterior a isso, também ideias ruins, também a divulgação. Tem a mesma eficácia, né? E você pode reparar que são todos jovens, sim, a maioria de periferia, com problemas de rejeição, problemas familiares ou problemas psicológicos. Pouca perspectiva profissional, né? Não teve aquele outro lá que quase matou Ih, caramba, agora me fugiu o nome dela. Aquela eu ia falar Gimenez. É artista? E fugiu. Ana Hickman. Ana Hickman. O fã, que é esse fã, hein? Que é nem o fã do John Lennon, né? Ele era apaixonado pela Ana Hickman. Ele entrou no hotel, ele arquitetou. Não foi uma coisa ocasional. Ele arquitetou, ele se hospedou. Planejou hotel, tudo, né? Ele só esqueceu de falar com o marido dela, que é ciumento pra caramba, né? Não, só esqueceu de falar com ele. Pelo amor de Deus, a questão não é ser ciumento. A questão é que o cara é um louco. É um louco. Ele chegou a atirar na cunhada dele. Na cunhada. A cunhada deu 2 tiros nela, que ela era empresária da Ana Hickman. Então, ele ia matar ela, com certeza. Ia matar. E o cunhado dela matou o cara, está sendo indiciado agora por pela homicídio doloso, né? Pelo amor de Deus, né? Você faz a segurança, você entra aqui um cara dando tiro, você não vai atirando no cara, que é isso? Você paga para isso. Ele está sendo... agora, ele não, porque a maneira que meu filho, a mãe... Tudo bem, a mãe ainda se justifica... Qualquer tipo de argumento, porque mãe é mãe, vai defender seu filho incondicionalmente, mesmo sabendo que ele está cometendo a maior loucura. Mas as outras pessoas, então não tem cabimento. Então, a divulgação e os detalhes dessa ideia dele também, até agora não tivemos nenhum outro caso. Mas pode acontecer. Pode acontecer. O Alcino pergunta para o Guto Brito, como vocês analisam o setor de turismo na cidade, já que estamos falando de Olimpíadas, visto que os navios cruzeiros atracam em nossos portos, mas os passageiros mal consomem na cidade. Antes de eu responder, Alcino. O atacante informa aqui a produção, sempre atenta, Keirson, o atacante que você citou. O Keirson. Que só fazia gol no Santos, depois foi para o Palmeiras, tinha boa fase. Só fazia gol no Santos. Mas ele foi artilheiro pelo Curitiba, jogou bem no Palmeiras, depois que ele foi para o Real Madrid não jogou nada, né? O Real Madrid ou o Barcelona? Barcelona não jogou nada. Hoje ele está jogando num time, acho que no Paraná. O Santos ainda conseguiu vender, né? Acho que voltou para o Curitiba. Eu acho... Reserva, né? Reserva. Série B. O turismo na nossa cidade é inexistente ou nulo, né? A nossa política de turismo da cidade é fraquíssima. É o Alcino, manda um abraço para o Alcino. O Alcino, um abraço, desculpe, que bairro que ele mora? Ele não disse o bairro. Um abraço, Alcino ou Alcindo? Alcino. Um abraço. A nossa política de turismo é inexistente praticamente, né? Haja vista o nosso centro histórico riquíssimo, né? O nosso parque arquitetônico riquíssimo, a nossa história riquíssima, mal explorada pela prefeitura, pela Secretaria de Turismo. Turista em Santos é cada vez mais raro, né? A não ser o velho turista de um dia, de 2, mas... Não, eu acho até que nós temos bons equipamentos, Guto. Bons equipamentos turísticos. Nós temos o Aquário, que é o equipamento mais visitado de Santos. O Orquidário. Nós temos o Orquidário, que é o segundo equipamento mais visitado. Museu Pelé. O grande erro foi o Museu Pelé, que está no local totalmente errado. Então, o local original do Museu Pelé tinha que ter sido onde até a CDL fez campanha, junto com a Associação dos Engenheiros, contra o Sinhorst, que é sindicato dos hotéis, bares e similares. Na época chegou a começar a construção mas o meio ambiente interceptou e impediu. Na época foi uma jogada política, sim, que foi lá no emissário submarino, chegou a começar a construção. Ali era o melhor lugar. Tinha verba do DAD para fazer o Museu Pelé naquela época ali. Sensacional, né, E acabou, ia ser fantástico o museu. E você vai para qualquer cidade do mundo que tem uma área dessas, né? Para construir um equipamento que ia ter visitante do mundo inteiro, até pelo local. E não era só o museu para o local, ia ser o museu
dentro de um local que era um complexo. Um complexo, ali de entretenimento. Ali ia ter museu, você pode fazer restaurante, pista de skate. Ia ter uma série de E o coisas. lugar, né, senhores? É um lugar ali. Agora, Porque aquela lugar do surf lá, infiltra água. Não, tal. Quer dizer, podia fazer um complexo que tivesse museu do surf, museu do skate, pista de skate, escola de surf, tudo ali no complexo, né? agora nós temos o atleta do século na cidade, o homem mais conhecido do mundo, Exatamente. um dos homens mais conhecidos do mundo, pertence à nossa cidade, porque jogou a vida inteira no Santos Futebol Clube, não é de Três Corações, como o pessoal fala, que nasceu lá, mas vive na cidade de Santos. E temos o Museu Pelé no local que saiu ali, aí tem aquela mediação, não, porque também se não acontecesse ali, não ia acontecer em lugar nenhum. A gente construiu ali porque era a forma de Só revitalizar. que o fracasso financeiro foi tão grande, mas tão grande, Retumbante. que foi entregue para a prefeitura, que, né, a prefeitura é um saco sem fundo e vai manter aquilo por uma questão de mais um equipamento que não tem. É por isso que eu digo, uma vida Nicolau, própria. A gente tem, a prefeitura tem secretarias que não se conversam. Quer dizer, se criou, vamos absorver o Museu Pelé, então vamos criar uma política de turismo, vamos vender a cidade lá fora, vamos aproveitar o Pelé não se furtaria a, mais uma vez, ser o embaixador da cidade. Na realidade, a imagem Pelé, o nome Pelé, tanto que o Santos Futebol Clube teve alguns problemas. Tá tendo probleminha? O Filete sabe melhor que eu. O nome Pelé parece que é terceirizado para uma... Tá tendo problema porque na gestão passada, e não estou falando o que é certo ou errado, ofereceram um valor para essa empresa que detém os... Explora o nome O Pelé, nome a do marca nome Pelé. comercial, A marca a marca. Pelé. A empresa paga para o Pelé e explora o nome dele. E aí fizeram um acordo de pagar tanto por mês para a empresa e parece que não pagaram corretamente conforme o E Nicolau o está Pelé falando. tem um contrato vitalício com o Santos Futebol Clube. É vitalício e é obrigado a manter. Fizeram lá atrás, é obrigado a se manter. Se não há interesse, não há, mas é vitalício, não pode ser rompido. Bom, mas voltando aos equipamentos e ao turismo de Santos, eu acho que o turismo de Santos ele é mal explorado no aspecto humano, no aspecto pessoal. Eu acho que Santos tem bom equipamento. Aquele bonde lá no centro da cidade, eu acho um belo do equipamento turístico. O Museu de Arsac que foi bonde, roubado é muito o bonde, bom. no meu entender, eu já inclusive falei para o secretário Luiz Guimarães, ele adorou a ideia, só falta o prefeito Paulo Alexandre concordar em fazer isso, e se ele fizesse, seria... Um golaço? Seria um golaço. Que é trazer o bonde de lá até a Praça Independência. Tinha que ter um bonde na praia, Nicolau, Não, um bonde na trazer orla. Aí seria um gol de placa. Você fala, mas não pode diminuir o leito carroçado da Avenida Ana Costa. Gente, não fizeram uma ciclovia. Mas pode fazer a ciclovia. Uma ciclovia ridícula no meio da Ana Costa. Perigosa. Não, perigosa. Sabe, aquela ciclovia para mim não tem nada a ver. E, Nicolau, Fui contrário na época do então prefeito Papa, aquela ciclovia para mim. Mas tem que fazer ciclovia. Agora fizeram aquela ciclovia. Aí os canais de Santos, porque não pode mexer nos canais de Santos, porque os canais são tombados. Mas peraí, foi tombado numa determinada época por uma questão política. E não pode mais falar no assunto. E agora não pode se mexer mais nos canais. Caramba, os canais, não vamos fechar os canais, mas tem alguns locais, como começaram a fazer uma obra ali no Canal 4, que iam fechar aquele pedaço dos canais para aumentar o número de vagas, e é uma via muito estreita ali, teve que abrir tudo de novo, porque o canal é tombado, não pode fazer. Como tem canais fechados em Santos, ali a Rangel Pestana. É um canal fechado, tem um pedaço da Pinheiro Podia fechar parcialmente, deixar aberto, fechado, aberto, podia fechado. Podia fazer uma armação por cima de um canal e levar um bonde. Marcação de metal, né? Voltando ao negócio de turismo, Guto, Santos patina no turismo porque é tudo aqui lá, não pode. É a turma do não. Tu lembra da turma do não? Foi a turma do não. Falávamos há 20 anos, hoje continua. Que também melou lá o Museu Pelé no emissário. Exatamente. Temos que encerrar o programa. Um abraço para o Aldinei e para o Valdir, que estão ligando, para a dona Laura, que também queria que a gente falasse da Zona Noroeste. Isso vai ficar para um outro programa. Especial sobre a Zona Noroeste. É que eu falo muito. Não, mas tá bom, foi bom o programa, falamos de vários assuntos. Nicolau, um abraço lá para o pessoal do CDL Santos. Opa, obrigado. Parabéns pelo programa da 98.1, que semana que vem vai estar na 102.1, né? O programa... Isso, na 102.1, das 15 para as 7 às 8 horas da manhã. Estaremos lá na 102.1 e obrigado aí pelo convite.
Estou à disposição aí quando precisar para falar sobre a nossa cidade e assuntos do comércio. O eclético Guto Brito, jornalista esportivo, portuário e comentarista aqui da TV Com e também apresentador do TV Com Debates. Um abraço, muito obrigado. Obrigado, Filete. Obrigado a você pela audiência. TV Com Debate hoje, 19 horas. Não percam. Um abraço e muito obrigado pela preferência. Fiquem com Deus, um bom dia que vocês merecem e fiquem com a nossa extensa programação na TV Com. Muito obrigado.